Olá, tudo bem? Eu sou a Fernanda Gomes, professora de arquitetura, e hoje nós vamos falar sobre AutoCAD. Vamos mostrar a tela inicial, como que é a tela gráfica, como que esse programa se apresenta para a gente, e vamos falar também de alguns comandos iniciais para o AutoCAD. Vamos lá? Eu vou solicitar aqui, clicando no ícone do AutoCAD, para abrir o programa. Dependendo do seu computador, ele vai abrir rapidinho. Prontinho. Quando ele abre, pela primeira vez, surge a tela inicial, que traz muitas informações importantes. Para começar, aqui no Start Drawing é onde a gente vai clicar para começar um desenho novo. Aqui embaixo a gente tem algumas opções para abrir arquivos existentes no nosso computador. Aqui à direita nós temos uma lista com os documentos recentes abertos aí no seu computador. Essas são as coisas mais importantes que a gente tem nessa primeira tela. Então, nós vamos clicar aqui em Start Drawing para começarmos um desenho novo, do zero. E essa é a tela do AutoCAD padrão, com esse fundo preto mesmo. Se a gente roda a bolinha do mouse, também conhecida como scroll, a gente vai perceber que lá no fundo tem uma malha. A gente vai falar dessa malha, que é conhecida como grid. Então, vamos entender o que é essa área gráfica aqui, né? Essa tela gráfica do AutoCAD. Aqui no canto superior esquerdo, onde tem esse ícone do AutoCAD, né, nesse azinho, a hora que a gente clica, a gente tem acesso a alguns comandos, né? Um acesso rápido. Então, eu consigo começar um novo desenho, abrir um desenho existente, salvar como, imprimir um desenho, né? Tem várias configurações aqui dentro que a gente vai vendo ao longo do tempo. Aqui em cima, a gente também tem uma linha de comandos que é muito semelhante àquela que está dentro lá do azinho. Então, a gente tem um menu de aplicação aqui nessa parte superior, onde a gente também consegue começar um desenho do zero, abrir um arquivo existente, salvar como, imprimir, enfim, muitas opções que a gente tem ali em cima. Logo abaixo do menu de aplicação, nós temos o que nós chamamos de Ribbon, que é essa caixa que fica bem aqui em cima. Essa Ribbon é dividida em abas. Então, eu tenho a aba Home, a aba Insert, Annotate e assim por diante. Toda vez que eu clico no nome de cada uma dessas abas, vai abrir painéis que são Draw, Modify, Annotation. E esses painéis reúnem comandos que possuem as mesmas características. Dessa maneira, diminuímos os passos para a gente poder encontrar algum comando e assim elimina a necessidade de exibir múltiplas barras de ferramentas. Essas abas elas podem ser customizadas, podem ser retiradas e reposicionadas de acordo com cada um dos usuários. Mas aqui a gente não vai mexer, vamos manter o modo padrão do AutoCAD. Cada um desses painéis que estão dentro de cada uma dessas abas não mostram todos os comandos. Para que elas exibam todos os comandos, é necessário clicar nessa pequena setinha aqui no centro da barra. Ela abre outros comandos e permite que a gente fixe essa barra clicando nesse pinzinho aqui, ó, no canto inferior esquerdo. Para eu soltar isso daqui e voltar ao normal, eu clico novamente e aí está liberado, ele volta ao normal. Logo abaixo da Ribbon, a gente tem as abas Files. São abas que vão permitir a gente visualizar e alternar entre um desenho e outro. Então, aqui, esse Drawing 1 é o nosso desenho aberto, que a gente pediu para abrir lá no comecinho. Se a gente quiser voltar para aquele começo, é só clicar aqui, em Start. Se eu quiser voltar para o meu desenho, eu clico aqui e volto para a minha área gráfica. Se eu quiser criar novos desenhos, eu venho nesse maisinho. E aí, eu vou adicionando novas abas. Para eu eliminar, é só apertar o xizinho ao lado direito de cada uma dessas abas. Outra coisa importante da gente perceber é a linha de status. Situada aqui embaixo no canto direito, traz um conjunto de botões com funções do tipo liga e desliga. Quando, ao serem pressionados, você ativa ou desativa esse comando. Os botões mais utilizados são o Grid, o Snap e o Orto. Na área da parte inferior da tela gráfica está a linha de comandos, pela qual o programa vai interagir com você. Todos os comandos digitados ou selecionados pelo menu, sendo clicados lá em cima na barra de ferramentas, eles vão ser mostrados aqui nessa linha. Nas linhas seguintes, são acrescentados prompts que o programa usa para comunicar-se com o usuário. Uma coisa que eu gosto de dizer para os meus alunos é: converse com o AutoCAD.
Quando você aciona um comando, ele vai te dizer, e agora? O que eu faço? E aí, você responde. Então, você vai conversar com o programa aqui nessa linha de comandos. Essa linha de comandos, ela pode ser ajustada. Então, se eu chego o mouse bem aqui, ele vai aparecer essa setinha e eu posso ajustar o quanto desse histórico que eu quero que apareça. Eu vou deixar aqui apenas 3 linhas. Agora vamos falar sobre a entrada de comandos. Existem várias maneiras da gente dizer para o CAD o que a gente quer dele. São os comandos que a gente dá. Esses comandos, eles podem ser via teclado, quando eu digito algum atalho existente e pressiono a tecla Enter. A linha de comandos tem opções para prover esse acesso mais eficiente. Quando você sabe o atalho que você precisa usar, é muito mais rápido você fazer pelo teclado apertando a tecla Enter do que você direcionar o mouse até aqui em cima, procurar em qual uma dessas abas vai estar o seu comando para depois voltar e desenhar. Então, já sabendo, agiliza o processo de desenho. Então, aqui a gente já percebeu 2 formas de darmos o comando para o programa. A primeira é digitando aqui na linha de comandos e a segunda é via barra de ferramentas. Eu venho com o mouse, seleciono qual ferramenta eu quero utilizar, volto para a minha área gráfica e efetuo o meu desenho. E agora vamos falar então sobre os botões do mouse. O primeiro botão do mouse, que é o botão da esquerda, ele é o botão de dados. Ele serve para acionarmos comandos na tela, para marcar pontos no desenho, para selecionar objetos. Então, se nós optarmos por selecionar o comando pela barra de ferramentas, é com o botão esquerdo que eu vou clicar em cima desse comando e acioná-lo. Pronto, selecionei o comando linha, eu vou dar início à minha linha e vou finalizar a minha linha, clicando sempre com o botão esquerdo. Já o botão direito, ele tem algumas funções diferentes, dependendo de quando ele é acionado. Mas eu gosto de uma configuração onde o botão direito, ele facilita o nosso processo de desenho. É possível configurar essa forma através da configuração Options, e eu já vou ensinar você como faz. Lembra que existe a possibilidade de utilizarmos atalhos de teclado para os nossos comandos. Aqui, vamos usar o nosso primeiro atalho. Com o atalho OP, Enter, vai abrir a caixa de opções. Nessa caixa de opções, nós vamos em User Preferences, Right Click Customization, e aí eu vou sempre acionar a primeira caixinha, repetir o último comando e Enter. Eu vou aplicar, Apply, OK. Prontinho. Essa é a configuração que eu gosto também para agilizar o nosso processo de desenho. O que acontece de diferente quando eu faço isso com o meu botão direito? Ele sempre vai repetir o último comando, como eu pedi aqui para fazer, e também vai funcionar como a tecla Enter. Então, se agora eu vou dar o comando linha, o atalho para comando linha é a letra L do teclado, e vou apertar a barra de espaços, que é a mesma função que o botão Enter. Pronto, acionei o comando. Com o meu botão esquerdo do mouse, eu vou dar o início e o fim da minha linha. Com o botão direito, pronto, finalizei a linha. Por quê? Porque o botão direito, agora, ele também tem a função de Enter. Ou seja, eu agilizo o meu processo de desenho apenas com uma mão que já está lá no mouse. Se eu quero fazer outra linha, com o mesmo botão direito, eu repito o último comando. Ou seja, agora eu já acionei novamente o comando linha. Eu não preciso vir aqui embaixo digitar, eu não preciso subir com o meu mouse para acionar o comando. Não, ele já fez automaticamente. Então, eu faço a linha novamente, aperto Enter com o meu botão direito do mouse. Mágico, né? Muito rápido, agiliza muito o nosso processo de desenho também. E o terceiro botão do mouse é o Scroll. O Scroll é aquela rodinha que fica ali no meio, né? Já falamos dela hoje, a hora que a gente deu o zoom e percebemos aqui a grid. Bom, se eu rodo a bolinha para cima, eu dou um zoom no meu desenho. Eu chego muito perto dele. Se eu mexo a bolinha para trás, eu tiro o zoom do meu desenho. E se eu aperto a bolinha, aparece uma mãozinha lá. E aí é como se eu estivesse movendo o meu desenho para o lado e para o outro, para cima e para baixo. E para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje, vamos falar sobre aqueles 3 comandinhos utilizados aqui embaixo, né? Aquelas 3 características que ficam na linha de status, que são o grid, o snap e o orto. O grid já está bem óbvio para a gente, né? Ele está ativado e está aparecendo essas linhas aqui ao fundo. Se eu clico em cima dele e desativo, pronto, sumiu.
Eu, Fernanda, gosto de trabalhar assim. Tem um atalho para ele, o botão F7. Então, se eu aperto o botão F7, o grid volta. Se eu aperto novamente, o grid some. O Snap tem algumas características bem peculiares. Só vou mostrar para vocês que tem algumas configurações, principalmente essa aqui do meio, o Object Snap, que a gente usa bastante quando a gente está desenhando. E aí a gente pode deixar ativado ou desativar algumas dessas configurações de algumas características, né, dos objetos dentro do nosso desenho. No momento oportuno, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E o orto, quando a gente deixa ele ativado, significa que nós vamos fazer os nossos desenhos sempre ortogonais. Ou seja, se eu der o comando linha, olha só, a minha linha não vai ficar torta, ela vai ficar horizontal ou vertical. Caso eu queira fazer uma linha que seja angulada, aí eu vou acionar o meu comando, eu vou desabilitar o orto, apertando F8 e pronto, consigo fazer uma linha em diagonal, inclinada, né, do jeito que eu quiser. Se eu, no meio do desenho, aperto o F8 novamente, eu só consigo fazer linha horizontal ou linha vertical, ou seja, ele trava os eixos para mim. Esse travamento é muito importante quando a gente está desenhando, para que a gente não erre o desenho e nós sempre façamos as nossas linhas realmente horizontais ou verticais quando a gente quer fazê-las assim. Bom, por hoje é só. Escreva aí no comentário se você tem alguma observação, se faz alguma coisa diferente, se você quer alguma outra dica sobre isso que eu falei, ou sobre o que eu não falei. Se você assistiu esse vídeo até o final, dá um joinha. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, assine o sininho para você receber a notificação toda vez que tiver um vídeo novo. E até mais!